E o versículo 38. Quem achou, diga amém? Amém. Se você não fosse uma Bíblia e quiser ler com alguém à sua esquerda ou à sua direita, você tem a verdade, tá? Versículo 38. E aquele homem de que havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Vá até o livro de 2 Samuel. Quem que é o tecladista? Tem dois. Tá. Enquanto o Leandro prega, você pode fazer um som bem baixinho, tá? Eu gosto. Acho chique. E é para a glória de Jesus. 2 Samuel, capítulo 5. Eu não vou pregar demais esse bolso, porque eu tenho pouco tempo. O homem tem recado, mas Deus tem mensagem. O homem fala muito, Deus é rápido e objetivo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16. E assim eu terei material suficiente para poder pregar. É uma mensagem muito simples, mas Deus faz. Amém? Quem achou, diga amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 5, e o versículo 16. Tá? Eu não vou ler, eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão ler sozinhos. 1, 2, 3. Mais uma vez? Mais uma vez? Fecha a Bíblia. Permaneça em pé e olha aqui que legal. Deixa eu ver. Repete o versículo 16. Presta atenção. Como é que você chama? Não, é diferente. Como é que você chama? Eliada. Eliada. Como é que você chama? Como é que você chama? Aprendeu o seu nome? Como é que você chama? Elisão. Como é que você chama? Eliada. Como é que eu chamo? Eliada. Como é que você chama? Como é que eu chamo? Eliada. Tá. Diga-se comigo. Eliada. Eliada. Elisama. Significa o meu Deus ouve. Eliada significa o meu Deus conhece. Elifelete significa o meu Deus faz. Diga comigo, meu Deus ouve. Meu Deus conhece. Meu Deus faz. Sozinhos. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Então, qual é o tema da mensagem? Diga assim: está chegando um novo tempo na minha vida. Diga para alguém que está do seu lado assim: teu Deus ouve, teu Deus conhece, teu Deus faz. Olha para ele, diga assim: um novo tempo está chegando na sua vida. Diga para ele, diga para trás, diga para o povo, um novo tempo está chegando na sua vida.
notícia aqui agora. Você que sentou, eu vou pedir você para colocar em pé. Nem que você fez o doente, já precisa levantar, já nos segura. Meu Deus conhece, meu Deus faz. Eu quero que o capeta escute isso. Você vai dizer: Satanás, Criador dos céus, meu Deus, Ele ouve, Ele conhece, e Ele faz milagre. Se você tem visto teu braço de vitória, sempre dando glória ao Senhor. Queridos, veja bem, dois versículos que inserimos, está falando de um homem que a Bíblia não fala o nome, não fala a idade, quem eram seus pais. Mas Jesus, durante o dia, depois de estar numa reunião de família, depois de muitos milagres e maravilhas, um dia abençoado, ao pôr do sol, ele entra num barco com seus discípulos e viaja para Gadara, ou Decápolis. Viaja. À noite, 25 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura, uns 25 a 30 metros de profundidade, Mar da Galileia, o lago de Genezaré, com seus discípulos. Ele embarca e viaja para Gadara. Na madrugada, acontece uma tempestade, um vento, e Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele sente cansaço e vai dormir no fundo do barco. Os discípulos percebem que há uma tempestade no vento. Havia um moço chamado Simão, que mais tarde se tornou o nome Pedro, Felipe de Pescaria. Ele viu que esse vento não era um vento normal, era uma tempestade, algo espiritual. Os irmãos sabiam que Jesus estava viajando para Gadara. Quando a bênção de Deus está chegando perto de você, o diabo manda uma luta, a tempestade, para que a bênção não chegue. Nós temos o hábito de avaliar da seguinte forma: o rapaz que vai começar a namorar, ele começa a namorar, ele começa a dar as conclusões, ele diz: não é de Deus, ele termina o namoro. E aí já está errado terminar. Tudo que é de Deus, irmãos, é difícil. Todo uniforme, fiz congressos, mais congressos, todo congresso que deu briga de uniforme, que deu briga de instrumento, deu briga de liderança, todo congresso, Jesus batizava, curava, fazia milagre. Quando os congressos não tinha briga, não tinha confusão nenhuma, não dava nada. Quando você está passando por uma luta, você aguarda um momento, porque está vindo vitória. Estenda a sua mão assim. Eu quero profetizar de olhos na terra. Hoje eu quero conversar com vocês. Eu só tenho 15 minutos para conversar com vocês. Preste atenção. Quando Deus permitir você perder alguma coisa, porque tem algo muito maior para você na vida. Eu sei que Deus está falando isso aqui com alguém hoje. Se você quer isso, dê glória ao Senhor Jesus. Jesus levanta, estende a mão, dá ordem ao mar, ao vento, as coisas voltam ao normal. Jesus repreende os discípulos porque tinha pouca fé. Jesus deita no barco e eles prosseguem a viagem. Pela manhã, Jesus coloca os seus pés na cidade de Gadara, região de Decápolis, região de 10 cidades. Decápolis é 10 cidades, como se fosse a Europa hoje, né? A mesma moeda, a mesma visão, governo diferente, mas os objetivos, a cultura mesma. Jesus depara com um homem. E aquele moço vem ao encontro de Jesus. Antes de falar desse homem, diga-se comigo: deserto, caverna, cemitério. Mais uma vez: deserto, caverna,
cemitério. Guarde isso aí. Agora diga comigo assim: família, as autoridades e sociedade. São dois focos, com 3 focos cada um, que vai ser rápido, tá? Mais uma vez: deserto, caverna, cemitério, sociedade, família e as autoridades. Guarde isso aí. Jesus pisa na areia e aquele moço vem com. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Toda empresa tem um gerente. Toda igreja tem um pastor. Todo estado tem um governador. Todo país tem um presidente, um rei, um príncipe. Todo município tem um prefeito. Todo residencial tem um presidente do condomínio, um síndico. O síndico daqueles demônios, o chefe, se apresentou a Jesus e disse assim: não temos nome, somos uma legião. Você sabe o que é uma legião? De 3.000 a 6.000. Um ser humano com um demônio, viu, Beth? Faz um estrago. Você imagina 3.000 demônios. 3.000. Isso eu estou falando de 3.000 a 6.000 demônios. Mas o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, isso aí. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Interessante que ele falou com Jesus assim: não nos mande de volta de onde nós vimos. Gente, nem os demônios estão no inferno. O negócio é tão ruim. Nem ele quer ir para lá. E tem muita gente querendo ir para lá. Tem muita gente brincando de ser crente. Não serve hoje, o inferno é coisa. Se nem o demônio, que a casa deles não quiser voltar para lá. Não é verdade? E outra coisa, lá na frente, se der tempo, eu falo. Nem os porcos fizeram os demônios. Ou uma linguagem suína, ou porquinha, falar assim: vamos suicidar. Saiu um homem por a gente, eles preferiram pular dentro mais suicidar do que receber a carcaça dos demônios. Porque muita gente quer o demônio do corpo. Se nem os porcos fizeram, o que eu vou ver? Tá, deixa eu voltar aqui no contexto da mensagem. Eu fico pensando, Jesus repreendeu aquele homem. Então vamos lá, diga comigo assim: família, as autoridades, a sociedade. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, volte para cá. Bom, família, um homem endemoniado. Quem imagina se aquele moço tinha um pai, uma mãe, filhos? A família fica desesperada. Aquele moço quebrando, vamos imaginar aquele moço quebrando porta, aquele moço quebrando vidro, quebrando casa, batendo pai, batendo mãe. Existem filhos, existem maridos, esposas, que a família não consegue controlar. A família perde o controle. Quantas mães nessas viagens que eu passei agora, que viajam muito, quantos pais que chegam: pastor, leva o nome do meu filho, nós não temos mais como resolver o problema do nosso filho. Não tem como. A família fala assim: eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão dele. A Bíblia assim: eu tenho que abrir mão desse rapaz. Mas eu fico imaginando: o meu Deus? O meu Deus? O meu Deus? Que imagina Jesus viajando de madrugada do bar, viajando. A família chega à conclusão: vamos abrir mão dele e colocar na mão da polícia. Mas Jesus viajando, gente, Jesus passou um dia cansativo, viajou a noite toda por causa de uma pessoa. Jesus não buscou uma multidão, buscou uma pessoa. Olha o quanto que você vale nessa noite. Aleluia! Se ninguém te valoriza, Jesus valoriza você demais. Mas como você, mais uma vez, receba a unção de Deus sobre a sua vida. Eu não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa noite, mas eu quero que você pegue na mão de alguém. Se não desista, você vale muito para Deus. Ora, baixando a aleluia. Ora, baixando. Por que isso não é antigo? Por que isso não é antigo? Meu Deus.
pai, sua mãe, seu tio, se ninguém acredita, Jesus acredita em você. Aleluia. Quando Jesus te fez, Ele não te fez com a possibilidade se daria certo e se errado. Ele só te fez com uma possibilidade, que você daria certo e você está dando certo para a glória do nome de Jesus. Me dá um irmão, joga na mão da polícia. Só que, olha irmãos, quando eu sei que Deus ouve, Deus conhece, eu fico imaginando que os demônios eles não são permanentes na vida do ser humano. Eles saem e eles voltam. Eu fico imaginando aquele rapaz caminhando, aquele doenço, que andava nu, despido, da linguagem doida, grosseira, peladão. Ninguém fez favor. E a mente estava no processo de novo. E que não, com certeza, a Bíblia diz que se você gritava, ele gritava. E um dos gritos, com certeza, que ele gritava: pelo amor de Deus, me ajude! Não aguento mais essa vida! A Bíblia fala que ele gritava, ele estava roubando. Mas Jesus ouviu isso. Jesus conhecia. Talvez você está gritando de madrugada: Deus, eu não aguento mais meu filho. Deus, eu não aguento mais meu casamento. Deus está ouvindo. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece o seu problema. Deus conhece a sua dificuldade. Só que, irmãos, problema espiritual, a polícia não resolve. Talvez tem pessoas aqui que são polícia, que sabem o que eu estou falando. A polícia, ela resolve o problema do traficante, mas o usuário não. Independente químico, ela não resolve. O traficante, ela pega. O traficante inteligente, ele não cheira cocaína e nem fuma crack. O dono do boteco inteligente, ele não toma cachaça, ele vende. Sabe, ele não toma. Quem é vendedor? Aquele moço lá, que o mundo todo conhece, Fernando de Beira-Mar, ele está tendo problema agora com o filho dele. Fernando de Beira-Mar nunca cheirou cocaína, mas o filho dele escapa a cocaína. Ele está cheio, gritando que o filho dele está na casa de recuperação. O mal que ele fez pela família, ele agora está sofrendo da própria dele. Ele está gemendo o filho dele agora dentro da família. Já deixou a estrutura dele com o filho dele. A polícia não resolveu o problema daquele rapaz. A Bíblia diz que a polícia prendia aquele rapaz com grilhões, com corrente. Mas os demônios quebravam a corrente, quebravam o cárcere. Prendia ele 2 horas, 3 horas, estava na rua. Gente, é capeta demais na vida de um ser humano. 3.000 demônios. Não, nada similar com aquele rapaz. Ela não chega de hoje, mas foi levado para as forças, mas ela prende o seu braço. E aquele rapaz gritava, soltava. Chegou uma conclusão, que a polícia disse: temos que abrir mão. Eu tirei. Mas Jesus de madrugada, a família abriu mão, a polícia abriu mão, as autoridades abriram mão, mas eu não abro mão. Ele é meu. Estenda a sua mão, irmão de Jesus. Não, eu tenho que estar doido. Estou doido hoje. Estou doido. Estou doido de Deus. Estou varrido de Deus hoje. Eu estou com vontade de gritar, vontade de pular, vontade de plantar bananeira, vontade de sabe, irmão? Mas eu preciso entregar o que Deus está me dando aqui nessa noite. Deus não vai abrir mão. Até você mesmo não acredita em você, se você não consegue, você se rasga. Deus vai fazer alguma coisa para você. Eu quero profetizar de olhos abertos aqui o tema da mensagem. É um novo tempo que está chegando na tua vida. É uma nova história, é algo diferente de Deus na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo trouxe pessoas aqui para dizer: eu conheço as suas necessidades, eu estou ouvindo a sua oração. O prefeito conhece, mas não faz. O vereador conhece, mas não faz. Seu pai, mas a sua mãe conhece, mas não faz. Alguém conhece,
Abraça ele, abraça ele, abraça ele. Deus vai fazer. Mas abraça ele. Bota o microfone que Deus vai fazer. Abraça ele. É que os outros vencidos, você não toma banho, você veio pro trabalho, você está usando a mão, sei lá, um perfume de ou abraça ele. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Olha bem no olho desse Deus vai fazer. E não tem demônio que vai impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Não tem demônio. Quando Deus sabe que faz, ele faz mesmo. Quando ele diz que eu vou fazer, ele faz mesmo. Ele faz e ele faz mesmo. Para a glória do nome dele. Quando ele diz que eu vou fazer, ele faz mesmo. A vida abriu. A polícia abriu. Mas Jesus não pegou lá no meu pulso. Diga comigo, sociedade. Mais ou menos, a sociedade. Tem uma música do capeta que diz assim, cada um no seu. Não entendi, cada um no seu. Irmão, sociedade, carro zero, comendo caviar, comprando filé, legal, fazendo faculdade, não está nem aí. O problema é de quem está sofrendo. Tem vizinho que não conhece outro vizinho. Irmão, hoje não, tem crente dentro da igreja que não conhece outro crente. Você congrega uma briga e chega lá, eu sou de lá, eu nunca te vi. Não tem só sopa, ninguém veio falar pra mim. Todo ministério pretinho, você também é só, né? Você é de onde? Congregação. Quem é seu pastor? Ih, mas você se não veio. A sociedade é assim. Tantos fatores. A sociedade achou que ele mostra um lixo. Um lixo. Que não vale nada. A sociedade tem que morrer. Vocês vão assustar o que eu vou dizer aqui agora. O mundo inteiro gritou com a condenação, vibrou com a condenação do mundo. Vi muita gente soltar foguete quando o Bruno foi condenado. Jesus não. Eu sei, pastor, litigue seus pecados, mas até se enfrentar suicídio tem um suicídio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Os Estados Unidos ovacionou quando aquele rapaz chegou, que soltou uma bomba que atingiu não sei quantas pessoas naquela corrida agora nos Estados Unidos. Mas Jesus não. A sociedade mata, acaba com tudo. Mas Jesus não. A visão de Jesus é diferente. A visão de Jesus é a nossa visão. Contrário à nossa visão. De repente joga na sociedade e a sociedade. É tanto que vocês vão ver no final da mensagem que a sociedade colocou Jesus para fora, porque 2.000 corpos morreram por causa daquilo. A sociedade viu colocar Jesus para fora do que viu morrer dentro. Mas a sociedade abriu mão, Jesus disse. A família abriu mão, a polícia abriu mão, a sociedade abriu mão, mas eu não abro mão. E agora eu quero. Eu quero. Ele é meu. Eu vou fazer algo extraordinário. Eu vou falar o que Deus está me dando aqui. Tem gente aqui que acha que o ministério dele acabou. Querido, você está enganado, você está equivocado. O que está acontecendo é necessário que isso aconteça para que o teu ministério cresça. Deus ainda vai te usar muito, mas muito. Tem gente que não acredita mais no teu ministério, na tua chamada. Deus ainda vai te colocar no auge, para a glória dele, porque ele está interessado nisso. E eu queria que a igreja desse um brado de vitória nessa noite, porque eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa água aqui nessa noite. Deus o quê?
Você vai dizer só isso para uma pessoa. O que passar disso pecar. Você só vai dizer sim, você vai pegar na mão da pessoa, eu vou te contar quem é ela, porque o gemido dela é muito grande. A fúria do inimigo dela é grande. E você só vai dizer assim, diga assim, Deus ouve, Deus conhece e Deus faz. Você só vai fazer isso, né? O que passar disso pecar. Não é Deus no negócio. Desse povo. É igreja. Aleluia. Toca assim, pega. Eu vou voltar a pegar. Salmo 42 e 1 disse assim, lembra de vocês. Como suspira a costa pelas correntes da água fria, assim suspira minha alma por ti. Tenha sede de Deus nesta noite. Só alimenta quem está com? Só alimenta quem está com? Só toma água quem está com? Só dorme quem está com? Só recebe quem? Tem alguém que tem sede de Deus aqui hoje? Alguém que tem fome de Deus aqui hoje? Tem alguém que quer descansar nos braços do Senhor aqui hoje? Não vai dando glória sobre o Senhor. Eu nunca vi ninguém receber Deus de boca fechada. Você
servir ao Senhor com alegria. Meu Deus! Meu Deus! O meu Deus! E Deus já está fazendo desde o início do culto. Diga comigo, deserto, cemitério e caverna. Tomei bolha, sempre que eu não estou brincando dentro do esboço. Vamos lá. Diga comigo assim: caverna. Esse moço morava numa caverna. Ele saiu da sua casa, morava dentro da caverna. E o que tem dentro da caverna? Rato, morcego, barata, animais peçonhentos, insetos peçonhentos, uma água fria, escuridão, mau cheiro de fezes, de urina, pernilongo, escuridão. Esse homem morava lá. Tem gente aqui morando dentro da caverna e que precisa sair da caverna hoje. E é um novo tempo que Deus está trazendo para a sua vida. A igreja pode dizer amém? Quando eu vejo um crente dizendo assim: não vou dizimar mais dentro da caverna. Como alguém que estava cantando na mocidade, porque o uniforme não postou, no 7 os anos não postou, não deu certo. Alguma coisa na mocidade, ele saiu, ele entrou na caverna. E Deus não quer te usar dentro da caverna. Quando eu vejo alguém dizendo assim: eu não vou tocar mais instrumento na igreja, ele está entrando na caverna. Quando eu vejo alguém dizendo: vou cantar mais no centro de oração, não vou pregar mais o evangelho, não quer mais nada, ele está dentro da caverna. Elias pediu a morte e entrou dentro da caverna. Deus falou assim: Elias, sai dentro da caverna, eu quero falar com você. Deus vai tirar alguém da caverna aqui hoje. Deus vai dar um novo endereço para alguém aqui hoje. Deus vai mudar pessoas de nome aqui hoje. Deus vai. O nome Abrão não gerava filhos. Deus mudou o nome de Abrão e para Abraão. Abraão foi pai de filhos. O nome Sarai não gerava filhos. Deus mudou o nome Sarai para Sara e ela foi mãe de filhos. O nome Jacó significa enganador, usurpador, mentiroso. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, pai de uma grande nação. O nome de Saulo, perseguidor, matador de crente. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. O nome Simão negou Jesus, até mentiu, foi até usado pelos demônios, mas Jesus mudou o nome de Simão para Pedro e se tornou o maior pregador do evangelho. Eu creio que Deus vai mudar o nome de alguém aqui hoje. Aleluia. Abraça alguém, se prepara para um novo nome na tua vida. Se prepara. Xambarabacambaraba. Se prepara. Se prepara. Se prepara para um novo nome na tua vida. Se prepara. Se prepara. Eu não sei como é que você é conhecido, como endemoniado gadareno, quebrado, falido, doente. Deus tem um novo nome para a tua vida hoje. Deus tem um novo nome. Depende de ter mais tempo. Diga comigo: deserto. Mais uma vez, deserto. O que tem no deserto, irmãos? Tem moço morar no deserto. Areia. Deserto é um choque térmico. Deserto de madrugada é frio. Chega quase 0 graus. E durante o dia chega até 60 graus. Deserto você grita, ninguém ouve. Deserto não tem água. Deserto não tem sombra. Interessante que no meio do deserto existem algumas serpentes. Às vezes serpentes especialistas no deserto e areia. E você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E de repente aparece uma serpente no meio da areia e ela te pica. E você morre no meio da areia do deserto. O deserto é terrível. Se você não tiver um GPS, você não sabe que rumo você vai. Quem sabe você está vivendo num deserto. Você grita, ninguém responde. Você chora, ninguém te ouve. Você jejuma, não dá certo. Você ora, não dá certo. E quem sabe você está fazendo a oração de Jeremias, lá em Lamentações capítulo 13 e 18. Perdi a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quando Jeremias disse: estou desistindo de ser crente. Quem sabe você está gritando assim: Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim.
O Espírito de Deus falando comigo aqui, irmãos. Tem gente que hoje, pastor, vai dizer assim: me abraça, me ajude, eu estou precisando do socorro. Tem gente que congela o cabelo, roupinha nova, mas está morrendo por dentro, está gemendo por dentro. Tem gente aqui que está sofrendo assim, fez de tudo, está vivendo o último fio e agulha da sua vida, está dizendo: Deus, até quando? Mas irmãos, eu sempre falo, tem congresso que nós agendamos, tem culto que nós fazemos, mas tem culto que Deus faz, tem congresso que Deus agenda. Eu tenho certeza que Deus agendou esse congresso para mudar a história da vida de alguém. Vai dizer: meu filho, eu ainda sou seu Deus, meu filho, ainda estou no controle da situação. Aleluia. Nesses 17 anos de estrada, 28 anos de estrada, eu aprendi uma coisa com Deus: Deus sempre trabalha no fim. Aleluia. Quando Israel achou que ia morrer na porta do Mar Vermelho, Deus apareceu. Quando Daniel achou que ia morrer na cova dos leões, antes que ele caísse, o anjo de Deus estava lá. Quando Sadraque, Mesaque achou que ia morrer na fornalha do fogo ardente, o quarto homem da fornalha do fogo ardente estava lá. Quando você achar que não dá conta, Deus está com você. Eu quero mais uma vez abraçar, pelo
cemitério só tem perda. Pastor, comigo não, pior que eu quero ver protocolo. Velho, se eu dou o óculos, vi o sapato estava roxo. Nem sabia quem estava atrás de mim. Dizem que negão foi feito para tocar tabaco, gostar de cerveja, futebol e noite. Negão foi feito para fazer macumba sem bengala preta, não. Negão foi feito para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero envolver daqui que o Espírito Santo está te envolvendo, está te envolvendo. Cemitério hoje e vai abrir a tua sepultura e ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar os seus projetos, ressuscitar os seus ideais, ressuscitar o que você perdeu. E a Bíblia diz em Joel capítulo 2 que a glória, aliás, que Deus é o Deus da restituição. A Bíblia diz em Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai te restituir nessa noite. Coloca esse pé, coloca esse pé. Todos nós temos um cemitério para sepultar nossas derrotas, as enfermidades, as angústias, a depressão e a tristeza. O cemitério nosso é para isso. Não para sepultar nossas conquistas, não para sepultar a nossa família, não para sepultar os nossos sonhos, nossos projetos. Não, de maneira nenhuma. 2004, a primeira vez que eu fui pregar em Pirapora, Joel, do Adoração Sem Limite. Primeira vez. Depois de uma manhã de avivamento, Joel falou: Barley, o que você vai fazer agora? Eu vou dormir, vou descansar, eu tenho que pregar à noite. Vamos dar uma volta comigo na cidade. Peguei minha esposa, levei para o hotel e fui andar com o Joel na cidade. 3 horas da tarde, Joel parou na porta do cemitério. Você imagina 2 negão, eu e o Joel. Joel 1,80 m, 1,79 m. 3 horas da tarde, convoiado, rebaixado na porta do cemitério. Joel gostava de um voyage rebaixado. Eu olhei para o Joel assim: eu vou correr. Eu vou correr. A guarda municipal vai prender a gente, 3 horas da tarde, 2 negão, vai abrir a boca, tá tudo aí, alguma boca. Eu vou correr. Falei: Joel, para que você me trouxe aqui, Joel? Ô, pastor, não como imperador, né? Deus aqui. Aleluia, Deus! O que você quer comigo, Joel? Pastor, está vendo aqui as catacumbas que eu estou vendo? Estou vendo algumas covas recém-fechadas, estou vendo. Estou vendo algumas coisas ali, estou vendo. O que você quer comigo, Joel? 3 horas da tarde. Pastor, ali tem alguns projetos que não foram realizados. Ali tem CDs que não foram gravados, estão enterrados, sepultados ali. Tem sonhos que não foram realizados, estão sepultados ali. Tem muitas coisas boas que eram para o mundo ter conhecido e não foi realizado, estão sepultados ali. E eu te trouxe aqui na porta desse cemitério para nós orarmos e Deus fechar a minha sepultura. Que eu tenho 2 sonhos na minha vida. Eu falei: quais são? Gravar o meu CD e colocar mais de 10 mil na cidade de Pirapora. Um projeto Adoração Sem Limite. E eu quero fazer isso. Não quero descer a sepultura antes de realizar esses 2 projetos. Eu não vou sepultar esses 2 projetos
Eu não vou sepultar, não vou morrer enquanto Deus não me der isso. E nós oramos meia hora, eu no ombro dele, eu no meu ombro, e nós oramos. Não queria nem saber quem estava passando perto do cemitério, mas agora Deus tomou conta da nossa vida. 2007 para 2008, Joel gravou seu primeiro CD. Joel agora me ligou essa semana, gravou o terceiro CD. Joel, do Oração Sem Limite, colocou 11 mil pessoas na Praça de Pirapora. O projeto faz parte do calendário da prefeitura. Não se faz mais, passa um ano sem realizar o projeto. Cassiane, Jairi, esse ano está cantando lá, Pregador Lu, Bengu Lopes, eu estive. E lá tem muita gente, Ludmila Ferla, 11 mil, 12 mil pessoas. Joel está realizando o projeto. Quando você coloca diante de Deus, Deus faz. Deus! E aquele homem de repente vai ver que está nu. Ele chega em casa. Eu fico olhando os pais, olhando. Meu filho, o que foi? Jesus me libertou. Me deu uma roupa. Deu uma roupa. Quero comida. Não estou acreditando. Deu uma roupa. Ninguém vai acreditar o que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero dizer uma coisa. Tem gente aqui que vai ser abençoado, que vai assustar a sociedade. O que Deus vai fazer na sua vida vai incomodar muita gente. Quem crê nisso, dê glória ao Senhor. Fala para os céus e conta com grandes coisas Deus te fez. Mas se eu pudesse pegar pelo menos uma meia hora nisso, mas não vai ver. Quem não é batizado, Senhor Santo, vem para frente. Quem não é batizado, só vê quem está com sede, só vê quem está com fome, só alimenta quem está com fome. Só vê quem. Antes da vez de cantar, quem é um doido que canta aí? Eu queria cantar essa música. Vai dar tudo certo. É maluco, rapaz? Eu estava lá todo dia, tá aqui. Já estou terminando, pastor. Você que quer ser batizado, você pastor. Você que quer ser batizado, abre caminho para mim, por favor. Abre caminho. Abre caminho. Abre espaço também. Abre espaço também. Presta atenção no que o pastor Marley está dizendo. Eu nunca vi ninguém ser abençoado de boca fechada. Nunca vi. Aleluia. Agora, presta atenção. Presta atenção. Quem batiza é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Eu vou pedir um que é batizado para abraçar um que não é batizado. Eu quero um batizado para abraçar um que não é batizado. Eu quero que você abraça de frente. Olha, abraça aqui pra mim, essa nova família. Essa aqui, ó. Homem com homem, mulher com mulher. Vem cá, jovem. Jorge, abraça a Tainara pra mim. Não, pastor. Meu Deus! Abraça aqui. Tem homem aqui, ó. Essa aqui. Vem cá. Sobre, por favor. Abre a sua boca e glorifique o Senhor. Abre a sua boca, ora com ele, mas olha de frente. Olha de frente. Canta aí, pode cantar. A nossa bênção e confiar. Não deixa ninguém sozinho. E oramos a Deus. Você não gosta de óculos ali, ó. Ninguém conhece.
Aleluia. Deixa Jesus se batizar. Deixa Jesus se batizar. Deixa Jesus. Amor. Ora, bababassuribicanda. Xandarabacandarabassúbia. Rabacandaraba, xandaraba. Glória a Jesus. Aleluia. Ele é santo.
só